Olá, queridas! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí? Ó, já estamos aí em mais um dia, né, dessa semana. Estamos no 5º dia da nossa Semana da Mulher. Eu acredito que tem abençoado muito a sua vida nesses dias, né? E aí, agora que eu tô gravando esse vídeo, hoje eu vou gravar mais cedo e compartilhar mais cedo com vocês, porque o horário tá ajudando. Então, ontem nós falamos ali sobre a... Eita, deu um branco agora, gente. Falamos sobre Ana, isso, Ana e Penina, ó. Agora sim, lembrei. E depois comenta lá para ver como que foi. Eu quero muito saber se está abençoando vocês, gente. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Ruth. Muito bom, uma história muito linda, né? De superação, não vou falar, senão eu já vou dar um spoiler, né? Não quero dar spoiler já sem a palavra, tá bom? Então, estamos aí no 5º dia, pode compartilhar aí essa palavra, pode compartilhar com pessoas, tá bom? E coloquem lá como que tá sendo para vocês, tá bom, queridos? Porque quanto mais a gente souber que vai te abençoar, mais a gente vai buscar de Deus para poder te abençoar, tá bom? Então vamos ler Ruth, né? Eu não vou ler todo o capítulo porque eles têm 4 capítulos, né, da história. E como nós já conhecemos um pouco, então eu quero falar sobre algumas coisas com vocês. E aí eu vou narrar, tá bom? Então vamos ler aqui. Ruth, capítulo 1, diz: Nos dias em que os juízes governaram, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram frateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2 filhos, e Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras para voltar ao país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as 2 noras, indo elas pelo caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um na sua casa, o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi porém respondeu: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis eu por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, pois, Ruth: Não me inste a que te deixe ou que te abandone.
e deixe-me te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvido e com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: É esta, porventura, Noemi? Ela, porém, respondeu: Não me chameis de Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Noemi voltou e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Então aqui nós vemos essa história de dor de Noemi, que perdeu seus dois, primeiro perdeu seu marido, e depois de 10 anos ela perde os seus 2 filhos e fica só com as suas 2 noras, E aí talvez elas estavam num momento muito difícil, porque quem trabalhava e quem produzia eram os homens, que traziam alimentos e proviam a casa eram os homens, então provavelmente elas estavam num momento de falta de alimento, e elas ouviram que o Senhor tinha dado pão a ajudar, e elas estavam indo para lá, E espera aí, vamos. E elas foram para lá, Foram para, deixa eu ver. Foram para ajudar mesmo. Peraí, mas só para confirmar aqui. Disseram, volta comigo. Depois a gente vê. Isso, voltaram para a terra de Judá, só para ter certeza do que eu tô falando. Que são muitas informações e aí às vezes a gente troca a cidade. Então o que acontece? Noemi juntou as duas noras, Orfa e Ruth, e foram, Só que na metade do caminho, talvez Noemi começou a pensar e ver que era uma responsabilidade, que ela não podia ajudar aquelas 2 mulheres que estavam com elas, Eu acredito que Noemi ela tinha um coração muito bom, era uma sogra muito boa, porque quando Noemi fala para as 2 retornarem, cada uma para sua casa, para sua família, as 2 começam a chorar e um sentimento de despedida elas não queriam, E aí nós vemos que ela meio que insistiu, para elas irem embora. E aí nessa insistência a Orfa decidiu voltar para sua casa, para sua família, mas mesmo assim ela voltou chorando. Mas a gente vê ali a história de Ruth, Que Ruth, talvez ela tinha uma proximidade, um relacionamento mais próximo da sua sogra, E que ela não queria que esse relacionamento, que essa amizade, que esse companheirismo, essa parceria que elas 2 tinham, se deixasse, de lado. E ela resolveu, porque se ela voltasse para casa dela, praticamente não ia acontecer nada. Talvez alguém se compadecesse de se casar com ela ou não, Mas ela decidiu seguir a vida dela, já que ela saiu da casa dos pais. Então ela estava livre para decidir o que ela queria fazer da vida dela. Então, eu acredito que esse relacionamento, essa proximidade que tinha entre sogra e nora foi muito, muito forte, Foi tão forte que Ruth decidiu escolher por estar com a sogra, E hoje a gente vê que relacionamento de sogra e nora, ou sogra e genro, tem se desgastado ou tem entrado numa situação onde
não é se visto com respeito, né? Eu acho que as duas se viam com respeito, respeitavam seus limites, sabiam, né, quando falar e como falar, e por isso a gente percebe ali, porque se fosse nos dias de hoje, muitas mulheres, assim que perdessem seus maridos, já voltavam para sua casa, né, e nem se preocupavam com a sogra, não estavam, por não ter um relacionamento, né, eu não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer para vocês criem um relacionamento com a sua sogra, com o seu sogro, crie proximidade, porque eles eles fazem parte, sim, da sua família. Às vezes você fala assim, sogra e sogro não são família. São sim, porque eles são os genitores, são foram eles que colocaram o seu marido, sua esposa ao mundo, né? Então, criar esse relacionamento, criar esse vínculo de admiração, de proximidade, né? Isso traz para os nossos filhos e para nós mesmos uma saúde familiar, né? Porque às vezes eu vejo que muitos genros não entendem suas sogras e sogras não entendem suas noras e acham que a nora sempre é uma intrusa, né? E sempre a sogra ultrapassa os limites do casal, né? Então eu acredito que Noemi ali, não estou falando de todo mundo, tá, gente? É só um parênteses aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre esse relacionamento, né? E o que eu quero falar para vocês é que quando existe um respeito de tudo, de compreensão, né? Porque quando os maridos se casam, né? A nora, ela vem para completar, para aumentar a família, porque é por ela que virão os filhos, é por ela que virão a próxima geração, né? E eu vejo que em muitos relacionamentos a nora ou o genro já entra na família querendo separar, desmerecendo, desonrando o pai, desonrando a mãe, e isso não é correto, porque se a pessoa já está com esse pensamento antes de se casar, quando se casar isso não vai melhorar, pelo contrário, só vai piorar. E o distanciamento ela vai acontecer e nós não podemos fazer isso. Nós temos que respeitar as ordens sistêmicas de quem vem primeiro e quem vem depois. Isso é muito importante. Então, se você tem um relacionamento que está frustrado, que não está indo bem, eu oriento você a consertar isso, tá? Problemas e erros, todo mundo tem, nós temos que aceitar isso, né? Tem gente que fala de mais, tem gente que fala de menos, mas nós temos que ser agradáveis em tudo, né? A sua nora, ela não veio para roubar o seu filho, como muitas pessoas falam, ela vai roubar meu filho, ela não sabe cuidar do meu filho. Talvez ela não sabe cuidar como você cuida ou cuidou do seu filho até aqui. Isso estou falando para nós que vamos ser sogras daqui a pouco, né? Porque aquilo que eu tenho de relacionamento com a minha sogra, eu vou ser, ou talvez até pior, ou talvez até melhor do que eu já tenho com a minha sogra. Então, assim, se você ainda não tem sogra, se você já tem sogra, então procure ter um relacionamento de respeito, de honra a essa pessoa. E se você é sogra, procure ter um relacionamento de honra e respeito com a sua nora. Talvez o grande conflito é porque às vezes as sogras, elas acham que os seus filhos não vão ser cuidados como ela cuidou, né, do bebezinho, do filhinho. Mas assim, tem que entender assim, que é uma nova história, é uma nova família que está sendo construída e cada um vai construir um novo, vamos dizer assim, um novo layout, uma nova história que vai ser diferente, porque são duas famílias que estão se unindo e eles vão criar vamos dizer assim, hábitos que eles mesmos vão desenvolver durante o tempo. Então a gente precisa respeitar isso, né? E respeitar também o local, cuidar com as palavras, ser respeitoso, porque aquilo que você faz, ela volta para você. Se você desrespeita alguém, se você desrespeita, desonra, vai acontecer com você. Porque se nós temos nossa família, vamos nos casar, um dia nós vamos ser sogras, um dia nós vamos ser sogros. Então nós precisamos entender que aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, ela vai voltar para mim. Então não posso pensar de dizer assim, eu estou fazendo isso, mas eu vou ser diferente. Não faça isso. Porque se você está fazendo isso, ela vai voltar. É a lei
da colheita, né? Lei da semeadura, você planta e você colhe. Então, se você está plantando discórdia com a sua família, com sua sogra, né? Que a gente está falando aqui sobre Noemi e Ruth, você está plantando discórdia, desassociação, desmembração, separação, você vai colher isso, você vai viver isso. Então, a orientação é para que você crie um relacionamento de respeito, de honra e de proximidade. Não precisa ser amiga ou de, ai, querida e tal. Não, é respeito, é honrar e respeitar a ordem sistêmica, tá bom? Quem vem primeiro tem que ser os mais velhos, aquela coisa, honra e respeito os mais velhos. Mas esse é só um parênteses que eu abri, né? Às vezes a gente abre esse parênteses para compartilhar sobre isso. Mas o que eu quero falar, gente, é sobre Ruth, né? Ruth era uma mulher diferente, era uma mulher diferenciada, né? Como muitas de nós também somos. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Muitas de nós somos, né? Ou muitas de nós temos, né? Qualidades e características que Ruth tem ou tinha, né? E eu percebo ali que nós precisamos entender assim, que nós passamos por situações sempre, vamos passar por momentos de dores, momentos de perdas, momentos de aflições, momentos de decisões, momentos em que nós vamos ficar extremamente abaladas, extremamente estremecidas nas nossas bases, nos nossos conceitos, nas nossas capacidades, e muitas coisas. Nós vamos passar por vários momentos na nossa vida, porque nós estamos num aprendizado geral, né, da vida, e como seres humanos, como cristãos, como mulheres, né, como mães, como profissionais. Então nós estamos sempre em constante transformação e evolução, e entender assim, que nada é para o meu mal, mas todas as coisas são para o meu bem, né? Nós vemos aqui que essa família, ela foi devastada porque o pai faleceu e depois os 2 filhos de uma mulher, o marido e mais 2 filhos. Então foram 3 perdas, né? 3 perdas. E ali até Noemi fala, né? Porque quando elas voltaram para ajudar o povo, as pessoas, quando viram elas entrando na cidade, as pessoas já conheciam ela, porque ouviram falar da história dela, né? De que perguntaram para ela se ela era Noemi. Ela falou, por que me chames de Noemi, mas me chame de Mara, né? Ninguém me chame mais de Noemi, mas chame de Mara, porque amargosos são os meus dias, né? E aí ela está no estado de amargura, está no estado de luto profundo. E aí, quando a gente está num momento difícil, a gente, né, fala da nossa dor, que às vezes, né, a gente até não questiona, mas a gente desculpa a Deus, ou, né, mas tudo é uma sucessão de coisas, porque a gente não sabe o que realmente tinham, né, a Elimeleque, Malom e Quilion. Talvez eles estavam doentes, ficaram doentes, e nosso corpo, ele reage conforme aquilo que a gente cuida dele, né? Se a gente cuida bem, a gente vai ter saúde. Se a gente não cuida, ou talvez eles morreram na batalha, não sabemos, aqui não especifica como eles morreram. Mas para ela a perda foi uma situação muito difícil, de que ela, né, estava sozinha, desolada, estava desamparada, ela ia morrer de fome, ninguém ia cuidar dela, e ela sentenciou aquilo e dispensou as suas noras, né? Uma foi embora, né? Decidiu viver o luto, voltar para sua casa, e tá tudo bem, foi uma escolha dela, né? Foi uma escolha, foi uma imposição que talvez foi posto para ela, né? E ela voltou. Mas Ruth não. Ruth era uma mulher diferente, era uma mulher que decidiu não voltar para trás, né? E às vezes nós passamos momentos difíceis. Não sei se você já teve a perda de alguém, de um ente querido que marcou a sua vida, marcou a sua história, como a de Noemi, né? Noemi e Ruth, porque todas elas perderam o sogro, perderam seus maridos. Mas eu não sei como você está hoje, eu não sei como você está passando, mas eu quero dizer para você hoje de que nenhuma perda, nenhum processo, nenhum momento das nossas vidas é para nos parar, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer ou explicar para você se o que seria a morte, né? Mas uma coisa eu sei, que a morte, ela está no plano
no nosso plano de vivência, né? Alguns partem mais cedo, outros mais tardes, e às vezes a gente não entende, e a gente não precisa entender, porque aquele que tem o controle da vida é Deus, e nós não temos. Nosso desejo é que todo mundo fique com a gente, mas todos nós temos um tempo passar na Terra, né? Todos nós temos um tempo determinado, e esse tempo ele vai chegar para todos nós, né? Se nós e vemos tanta gente partindo, a gente não entende por que foi. Não é porque foi, amados, é porque era o tempo, né? Deus tem o controle dessas coisas. Se chegou o tempo da pessoa, chegou o tempo. E nós temos que aceitar isso, porque Deus ele tem o controle das coisas, né? Às vezes a gente fica chateado e não sabe lidar com isso. Mas eu estou dizendo isso de que para trazer clareza ao seu coração, tá? Eu não estou dizendo assim que você tem que ignorar a sua dor, não. Pelo contrário, você tem que viver o seu luto, sim. Você tem que sentir, chorar no tempo que tem que chorar. Você tem que sorrir no tempo que sorrir. Mas lembrar das boas coisas que a pessoa representou e foi na sua vida. Essas coisas têm que ser um fator determinante para te dar seguimento na sua vida, né? Porque às vezes a gente perde um ente querido, mas há muitas pessoas que também morrem junto, né? Estão na Terra, mas elas não têm mais vivência, elas não conseguem mais dar seguimento na sua vida, porque a dor, ela causou, a perda, ela causou nela uma paralisia, uma morte física, não física de morrer o corpo, mas uma morte talvez de sonhos, mortes de decepções, né? De decepções não, morte de sonhos, morte de muitas coisas que talvez você tinha planejado e hoje você não consegue mais executar por causa de uma perda. Eu estou falando sobre morte, né, física, de morrer, né, morrer mesmo. Mas tem muitas coisas que às vezes nos param, que muitas vezes nos fazem voltar para trás, né? Como uma separação, uma decepção, um diagnóstico, né? Médico, uma frustração, né? Talvez um relacionamento que você estava que era abusivo, sofrido. Um desligamento talvez de uma empresa que você dava a vida para aquela empresa e do nada, agora por causa da pandemia, você foi desligado da empresa, então isso foi fatal para você, né? Uma notícia ruim, um resultado, uma experiência que não era para você viver, né? Eu não sei qual é a morte, qual é a dor que está dentro de você. E eu não quero aqui dizer que você não sinta isso, porque nós somos seres humanos e nós somos sensitivos, nós sentimos e nós nos decepcionamos. E nós vamos decepcionar, e nós vamos ter perdas, nós vamos ter decepções, nós vamos ter pessoas que vão nos trair, né? Talvez você fale, ai, pastora, tá falando aí, tá profetizando. Não, querido, é o ciclo da vida. São coisas que acontecem no dia a dia, que acontecem durante o percurso da nossa história, da nossa vida. Né? Pessoas que vão nos ferir, pessoas que vão nos machucar, pessoas que vão fazer a gente viver momentos que não vão ser tão bons, mas o que nós precisamos entender é o que nós vamos fazer com esse momento que nós passamos, né? Nós vemos ali que Ruth, ela poderia ter voltado para casa e ela tinha todo o direito de voltar para sua casa, voltar para sua terra e recomeçar. Né? Talvez de uma maneira diferente, mas ela podia recomeçar. Só que ela decidiu não voltar para trás. O que eu quero falar com você é isso, né? O que você vai fazer com aquele momento decisivo que você está vivendo, né? Com que a história que você viveu até hoje. Noemi, ela estava decidida ali a voltar e ficar ali mendigando, talvez pela cidade. Mas Ruth decidiu acompanhar ela e não deixar ela. E ela decidiu que ela ia mudar a história dela. Ela não sabia como era, mas uma coisa ela disse para Noemi, ela falou, onde você for eu vou, aonde você pisar eu vou pisar, aonde você se deitar eu vou me deitar, aonde você repousar, aonde você estiver eu vou estar, aonde você morrer eu também vou viver, vou morrer com você. Ou seja, ela disse para ela, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas que a gente vai andar junto, né?
E era uma mulher que era de outra religião, não conhecia Deus, e ela mesma disse que o teu Deus seja o meu Deus. Então ela teve uma decisão, ela decidiu não ficar ali sofrendo, ela decidiu a não deixar com que aquilo paralisasse. Eu quero perguntar para você, o que tem te paralisado? Qual é a dor que tem te paralisado? Aquilo que tem frustrado os seus sonhos. Às vezes você fala assim, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos projetos, eu tinha tantas coisas para realizar, e essa pessoa veio e devastou a minha vida. Essa pessoa, não, querido, entenda, amada, entenda que as coisas vão acontecer. Não é a primeira vez que você vai decepcionar, não é a primeira vez que as pessoas vão te trair, não é a primeira vez que você vai ser mandada embora de um emprego que você amava, que você foi desligado desse trabalho, não é a primeira vez que você vai receber um diagnóstico, né, não tão bom. Mas o que eu quero dizer para você, o que você vai fazer com cada situação que virá sobre a tua vida? Você vai parar e decidir que aquilo vai ser o fator definitivo da tua vida, ou você vai reescrever uma nova história? Eu sei que às vezes é difícil e duro isso ouvir, mas nós precisamos decidir como vai ser a nossa vida dali, daquele momento em diante. Se eu vou me entregar para a doença e vou morrer, e vai ser só mais uma pessoa que morreu daquele problema, se eu vou me entregar, né, à depressão por eu ter desligado da empresa, por ter entregado a minha vida toda àquela empresa e ser só mais uma que passou naquela empresa e que voltou para casa, que está com depressão e que está se sentindo mal e que está doente, que está enferma, e a cada dia mais, é como eu falei ontem, descendo as escadas. Ou eu vou ser uma pessoa que eu vou me transformar, eu vou me reinventar. Esse tempo de pandemia é o tempo que nós temos que nos reinventar. Nós precisamos decidir sobre coisas, olhar a nossa vida e ver o que nós queremos, o que nós vamos fazer com que aquilo que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos vivendo. Deixa eu ver aqui quanto que tá. Quanto é o tamanho da sua dor? Calcule aí, talvez, essa minha dor é imensa. Agora eu quero dizer para você, a sua força é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Talvez você fale assim, mas eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de alguém para me motivar, eu preciso... Não, querido, você não precisa de ninguém, porque tudo que você precisa para se levantar, para se refazer, para se reconstruir, para viver uma nova história está dentro de você, porque é o seu conhecimento, as suas capacidades, as suas habilidades, a sua força, a sua experiência, a sua inteligência. Tem tantas coisas boas dentro de você que talvez você ainda não percebeu isso. Noemi não tinha percebido o quão poderosa ela era, o quão valorosa ela era e quanto de informação e conhecimento ela tinha compartilhado com as suas noras, né? Tanto que quando ela falou para elas irem embora, elas começaram a chorar. E ela teve que dizer de novo, vão embora, vão para sua casa. Orfa, com muita dor no coração, ela se despediu, mas Ruth não quis viver, continuar sofrendo. Ela decidiu que ela ia andar com Noemi, porque ela sabia que alguma coisa aconteceu. Ela não sabia o que era, mas que elas iam andar junto, que ela não ia ficar sozinha, que ela não ia ficar... remoendo aquela dor sozinha, ela não ia. Mas eu acredito que ela conhecia as suas capacidades, conseguia as suas forças. E quando ela decidiu que ela deixaria o seu Deus, deixaria as suas coisas para viver aquilo que era viver a vida de Noemi, eu acredito que ali ela fez uma escolha por Deus, né? Porque ela era moabita, né? Ela adorava outros deuses, e quando ela decidiu servir ao Deus de Noemi, que era o Deus de Israel, Deus ouviu a oração dela. Deus viu que ela realmente poderia fazer a diferença na terra. E eu acredito que você também pode fazer a diferença na terra. Eu também não me via, né? Por muitas coisas que eu passei, por abusos sexuais, por momentos difíceis de rejeição, né, de conflitos interiores que eu passei, eu achei que eu ia viver numa caixinha sempre. Mas quando eu descobri, pelo autoconhecimento, que eu podia ir além, que eu tinha capacidades, habilidades, dons e talentos que Deus tinha me dado, mas que estava escondido, eu me reinventei, eu me refiz, eu fui estudar, eu fui buscar. Por isso que eu tô aqui, gente, tá? Eu não tô aqui porque eu nasci falando, sendo
alguém que palestra, que explica, que fala. Não, queridas. Eu precisei me reinventar, precisei me redescobrir, eu precisei olhar para as minhas capacidades e não para a minha dor, né? Não por aquilo que eu me sentia culpado, que eu me sentia refém. Você não é refém do seu problema desde que você decida transformar, desde que você decida viver. E a gente vê ali que Ruth, ela não ficou ali se sentindo a fragilizada, ou a coitadinha, ou a indefesa, ou a sofredora, ou aquela que só perdeu. Mas ela foi para outro lugar se refazer. E ela disse para sua sogra, falando para sua sogra, que ela ia nos campos, ela ia nas fazendas, ela ia nos lugares onde tinha comida, onde tinha alimento, onde elas podiam pedir socorro, que ela ia voltar para sua casa, né, voltar para onde elas estavam, com um socorro, com uma resposta, com um resultado bom, né? E quantas vezes nós ficamos ali dentro da nossa casa, né? Olhamos para dentro de nós e só conseguimos valorizar aquilo que é dor. Não valorize somente a tua dor. Eu não estou dizendo para você não sentir dor, tá? Todos nós vamos sentir dor pela perda, pelas traições, pelas frustrações, por tantas coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas é esse sentimento, essa experiência, essa vivência que você teve não pode te paralisar. Porque são coisas que vão acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Se você não passou por uma coisa, vai passar. Então, e isso nunca vai acabar, porque não é porque você é cristão. Não é porque você é boazinha, ou porque você tem uma faculdade, ou porque você está num emprego bom. Vai acontecer. Isso é ciclo da vida. É ciclo da vida, não adianta. Então a gente não tem para onde fugir. Mas eu quero dizer para você o que você vai fazer com os seus problemas. O que você vai fazer com as suas coisas que você tem vivido. Né? Talvez até aqui você tenha vivido numa caixinha. Você tem vivido num casulo de dor. Você tem vivido num momento de frustração, num momento de incapacidade, porque você só está olhando a sua dor, você está olhando para aquilo que as pessoas fizeram para você, você está só olhando para aquilo que já foi, para aquilo que não faz mais sentido na sua vida. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Você tem suas capacidades, tem suas habilidades, você tem o seu estudo, você tem o seu conhecimento, você tem tudo o que há de bom, de melhor, a sua essência está dentro de você, tá? Saia aí do seu lugar de dor, levante-se do seu lugar de dor, levante-se e resplandeça. Talvez se Ruth ficasse ali só chorando, voltasse para sua casa, hoje nós não teríamos ela como referência de quem foi bisavó de Davi. Olha só o que Deus fez através da decisão, da posição que Ruth teve. Né? Aí depois a gente vê que ela foi trabalhar num campo, né? Trabalhar não, ela foi catar as migalhas das colheitas ali, e Boaz, que era o dono daquela terra, um homem muito rico, viu que ela tinha alguma coisa diferente. Quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos coisas, quando nós acreditamos na nossa força, na nossa competência, acreditamos de quem nós somos, acreditamos nos nossos conhecimentos, acreditamos nos nossos talentos, nós acreditamos de que nós podemos mudar e de que Deus está cuidando de nós, nós nos sobressaímos aonde nós estamos, nós conseguimos sair do nosso lugar e as pessoas certas conseguem nos ver. Né? A gente vê ali que depois Boaz, você vai acompanhando, depois você lê a história de Ruth, que linda que é, que quando Ruth estava ali no campo colhendo, o Boaz chegou e perguntou: quem é essa moça que está aí? Quem é ela? Aí os moços já contaram, ela é nora de Noemi, aquela que perdeu e tal. E depois ele descobriu que eles eram parentes. E aí o que aconteceu? Quando Boaz viu que Ruth estava ali no meio dos homens, né, no meio talvez ali ela estava vulnerável, né, no meio dos homens, no meio das coisas, e ali ela poderia correr perigo, né, com as intenções más dos homens. E ele pegou e disse: não, você não vai ficar aí, você vai ficar junto das minhas moças, e você vai comer com elas, você vai beber com elas, e você vai estar sempre com elas. Ou seja, ele tirou ela de um lugar onde ela estava com medo, onde ela estava, né, o propósito dela ali era trazer o alimento, né, para sua sogra, mas ela, com esse propósito bom, com esse sentimento de dedicação, de entrega,
Deus preparou alguém que estivesse cuidando dela. Então, querido, quando você decide, querida, quando você decide fazer o que é bom, quando você decide viver aquilo que Deus tem para você, né? Viver o improvável, viver aquilo que você ainda não sabe o que é, mas você sabe que é bom. Deus prepara pessoas para cuidar de você. Deus prepara pessoas para te levar ao seu caminho de verdade, ao seu caminho de vitória, ao seu caminho, ao seu resultado, né? Talvez não é aquilo que você deseja, mas algo muito maior, porque Deus é o Deus que nos surpreende. Então, depois disso, né, a gente sabe que a história da Boaz se interessa por Ruth, e depois eles se casam, né, e vivem um momento ali, né, onde Ruth, ela dá à luz, e ela dá à luz a Obed. Então ela chega no momento onde ela estava, né, num momento de dor, de aflição, e hoje ela, né, depois de um tempo, pela decisão dela, pelo posicionamento dela, pela dedicação, né, pela entrega, pela decisão de não ficar no sentimento de dor. Talvez se ela só ficasse no sentimento de dor, a dor ia aumentar, o sofrimento ia aumentar, mas ela decidiu não ficar somente no seu momento de dor, mas ela decidiu ir viver a sua história, dar seguimento à sua história. E eu quero dizer para você, você pode dar seguimento, né? Você pode dar seguimento, porque apesar de nós estarmos vivendo numa pandemia, mas nós podemos fazer muitas coisas, porque hoje a internet nos ajuda, né, nos favorece, nós podemos ter mais contato com as pessoas, mais ligações com pessoas. Então, o que eu quero dizer para você é que não é que a sua dor ela deve ser esquecida, mas faça da sua dor degraus para você, como a gente estava falando ontem, degraus para você subir, para você chegar ao seu resultado, para você se reinventar, para você descobrir ainda mais quais são as suas capacidades, suas habilidades, suas competências. Então, deixa isso se sobressair, tá? Se reinvente, se refaça, tá? Eu sei que às vezes são coisas que nós vivemos, de que às vezes a gente acha que não vai superar, mas elas perderam, né, seus maridos, e Noemi perdeu os seus filhos. Talvez ela não via a possibilidade de se levantar, de se reinventar, mas ela estava do lado de pessoas, né, de alguém que sonhava, de alguém que tinha pensamentos bons. Talvez analisa, pensa qual é o círculo da sua amizade, quais são as pessoas que têm te cercado. São pessoas que têm te levantado, ou são pessoas que têm só chorado com você e não tem visto possibilidades de um amanhã melhor? Porque às vezes nós não conseguimos sair do nosso estado porque nós estamos rodeados de pessoas que estão sempre vendo só o lado negativo, o lado ruim, né? Que às vezes você vai compartilhar uma dor, você vai compartilhar um momento que você precisa de uma palavra, e às vezes a pessoa ela vem com uma dor maior ainda, porque ela quer competidor com você, né? Ela fala, você tá com dor de cabeça, mas a minha é muito maior, eu tô com dor, né? Eu acho que eu tô com câncer. Ou às vezes você fala sobre uma decepção que você teve, aí ela vai contar de várias outras decepções, e aí você tá buscando ajuda, aí a pessoa vem e coloca mais peso em você, ou seja, vem e te coloca mais para baixo, faz você descer as escadas. Então, observe qual é as suas amizades, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, se você aí não está conseguindo sair do seu lugar com pessoas que estão ao seu redor, reavalie isso, reavalie suas amizades, reavalie suas conexões. Se elas são pessoas que vão te ajudar a chegar no seu propósito, que vão te ajudar a sair do seu lugar de sofrimento para viver um momento feliz, ou se são pessoas que não querem ver você feliz, mas dizem que são seus amigos, né? Porque as pessoas dizem que são nossos amigos, mas só nas atitudes a gente consegue ver se elas são mesmas. Então, essa amizade entre Noemi e Ruth era maravilhosa, porque fez elas viverem um período, né? Viver um futuro que elas não esperavam, né? Eu acredito que elas, talvez ali no seu momento de dor, elas não tinham
não imaginavam como seria, mas ao decorrer do caminho, ao percorrer esse caminho, ao decidir viver uma nova história, dar seguimento à sua história, as possibilidades começaram a surgir, as respostas começaram a surgir, os sonhos e a esperança começaram a surgir e a aparecer na vida delas, né? Então, o que eu digo para você é isso: levante-se do seu lugar. Talvez essa palavra é para você que está aí, que já estava falando muitas coisas, mas eu ainda não sei como fazer. Olhe para a história delas e veja como elas conseguiram se reinventar, se refazer e descobriram que elas mesmas tinham capacidades, porque não era só as capacidades delas, mas elas tinham o favor de Deus, né? Então, quando nós temos o favor de Deus, Deus vai preparando todo o nosso caminho, né? Deus vai preparando tudo aquilo que nós precisamos viver para que o nome dele seja glorificado, tá? O luto não foi capaz de parar Ruth. Aí eu pergunto para você: o que está te parando? O que está parando você? Eu queria que você pegasse aí novamente um papelzinho, uma caneta, e você escrevesse aí aquilo que você acha que tem te parado. Coloque aí nesse papel, faça uma lista de um lado da sua dor, dos problemas que você tem enfrentado, que tem te paralisado, que tem roubado o seu sono, roubado a sua esperança. Você vai colocar isso no lado esquerdo assim do papel, tá? Todas as suas dores, aquilo que você acha que tem te parado. Foi a decepção com alguém, foi a frustração de alguém, a falta do dinheiro, a falta de administração, foi o desligamento de uma empresa, é o momento que a gente está passando. Coloque aí do seu lado esquerdo, né, do papel e do caderno, coloque aí todas as suas dores. E aí depois você vai colocar no outro lado, do lado dessas coisas que você colocou, né, que são a sua dor, que é as suas frustrações, que são as coisas que você está sofrendo nesse momento e que tem te paralisado. Do lado direito, você vai colocar todas as coisas que você acha que você tem. Se você é forte, se você é capaz, você vai colocar as suas capacidades físicas, as suas capacidades que você tem de conhecimento, o que você tem de conhecimento, de estudo. Coloque tudo que é positivo, tudo que é bom, tudo que é louvável, né? A Bíblia fala sobre isso, nós temos que pensar sobre tudo que é bom, tudo que é o que te engrandece. Pensa nisso, pensa nessas coisas boas e coloca aí o que você pode ser, o que você é. Coloque aí embaixo. Embaixo não, do lado. Você vai colocar o lado que você está sofrendo, mas na frente desse lado que você está sofrendo, você vai colocar todas as coisas boas. O que você pode fazer, quais são os caminhos. E aí embaixo você vai colocar quem são as pessoas que vão te ajudar a sair desse problema. Quem são as pessoas que podem alavancar você. Quem são as pessoas que podem te ajudar a ter um pensamento diferente. Quem são as pessoas que vão te ajudar a viver um futuro incrível, que vão te ajudar a viver o milagre de Deus, que vão te ajudar a sair desse lugar de dor. Não que você vai esquecer, tá? Eu não estou dizendo que você vai esquecer isso, mas você vai fazer dessa dor, você vai juntar forças, você vai juntar energia, você vai ter ânimo para você sair desse lugar de dor, porque é isso que Deus quer, que você saia do seu lugar de dor, né? E o que você vai fazer? Quem são as pessoas que vão te ajudar? O que você pode fazer para sair dessa dor, tá bom? E aí depois me chama, tá? Me chama, conta aí como é que foi para você, porque eu tô curiosa para saber como que tá sendo esses dias para você, porque para mim tá sendo maravilhoso e eu acredito que tenha sido maravilhoso para vocês, tá bom? E hoje nós finalizamos, né? Depois você pode ler o livro aí de Ruth todo. Hoje foi um pouquinho mais, deixa eu ver aqui, 40 minutos. Mas eu acredito que foi de muito enriquecedor e fortalecedor para você, tá bom? Então, não deixe nada te parar, tá? Não deixe nada te parar. Porque se a gente deixa uma coisa parar, se a gente diz sim para algo que nos para pela primeira vez, depois a gente não consegue dizer mais
não para outras coisas, porque é um avalanche, né? Uma coisa chama outra coisa, um abismo chama outro abismo. Mas se você disser sim para o Senhor, disser sim que você vai lutar, que você vai usar a sua coragem, a sua força, a sua determinação, aquilo que você é, a sua essência, como nós temos falado muito esses dias, e decidir subir a escada, querido. Você vai subir e você vai escalar degraus maravilhosos, porque o pessoal fala assim, o céu é o limite, né? Eu falo, não, o céu não é o limite, porque a gente pode ir além, tá? Você pode ir além, sair aí do seu lugar de dor, se reinventar e viver uma história maravilhosa, incrível, fantástica, porque Deus é Deus de milagres, é Deus de honra, é Deus de fortalecimento, é Deus que muda a nossa história, né? Deus faz isso, mas nós temos que fazer a nossa parte, decidir, né? Deus já tinha decidido que Ruth ia ser, né? Tinha um futuro garantido, mas isso dependia da escolha dela. Talvez se Orfa também decidisse andar junto, com certeza Deus tinha feito algo na vida de Orfa, né? Mas quem decidiu, a única que decidiu ali andar com Noemi foi Ruth. E foi uma história fantástica, né? Hoje a gente tem aí como base, como fortalecimento para nós, para nos encorajar, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, pelo seu conhecimento, pelo seu cuidado, pela sua sabedoria para com cada uma de nós, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sair desse lugar de dor, sair desse lugar, Senhor, que tem nos aprisionado, dessa caixinha, Senhor, que tem nos limitado, que não tem nos deixado enxergar, Senhor, o quão poderosa em Ti nós somos, o quão nós somos capazes, o quanto nós podemos viver um futuro incrível, Senhor, na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, que as Tuas filhas sejam encorajadas, sejam fortalecidas, sejam abençoadas e que elas possam, Senhor, viver esse momento, Senhor, dessa semana, Senhor, um momento diferente, e fazer das suas vidas, Senhor, algo maravilhoso, que eu tenho certeza que o Senhor tem um futuro brilhante, um futuro de paz, de esperança, de alegria, de vitória, Senhor, para cada uma de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ajuda as Tuas filhas e prepara, Senhor, pessoas para estarem com elas, pessoas que ajudem, Senhor, a chegar no seu propósito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua filha seja abençoada neste dia. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, amadas, estamos aí. Então, eu quero ver vocês compartilhando lá como é que foi para vocês a experiência e como que tá sendo esses dias, tá? Não senti vontade, manda no meu particular, mas manda que eu quero saber como é que você tá, tá bom? Um beijinho, querida, Deus abençoe e amanhã nós estamos aí.